Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o básico sobre o tecido. Eu vou falar principalmente sobre o fio do tecido, quais são esses fios e para que serve essa informação, né? O que essa informação traz de útil para a gente aí na hora de posicionar o molde no tecido e de fazer os cortes da peça. A primeira informação que eu tenho para dar para vocês, e talvez a mais importante, é que o tecido ele tem 3 fios. Ou seja, ele tem 3 direcionamentos possíveis para que a gente possa posicionar o nosso molde e fazer o corte da nossa peça. Eu tenho um tecido aqui em cima da minha mesa, eu tô com um linho branco para ficar mais fácil de vocês observarem aqui o cruzamento entre esses fios. O fio mais comum, quando a gente fala em fio do tecido, a gente se refere ao sentido da ourela. A ourela é essa linha aqui que vem de fábrica e ela é a representação do comprimento do tecido. Ou seja, supondo que aqui tem uma máquina, né, onde vai fabricar o tecido. Então, essa máquina, ela vai soltando fios em todo o seu comprimento. E aí, aqui pela lateral é que vai sendo colocado o fio da trama, que vai formando o tecido. Então, o tecido, ele é uma combinação entre um fio fixo e a trama que vai entrando e se entrelaçando no fio. Então, o sentido principal do fio é o da ourela, que vem de fábrica. A gente pode observar nos tecidos que a gente compra que sempre tem essa barrinha aqui com esses furinhos, né? Então, esse é o sentido da ourela. É através dele que a gente vai se guiar, na maioria das vezes, para cortar a nossa peça. Mas um outro fio possível também, que a gente pode usar para corte, é o fio da trama, que é o fio contrário. Então, a máquina solta o fio da ourela fixo, né, que vai gerando todo o comprimento. Então, o tecido ele vai crescendo para cá. E o da trama, que vai na largura. Os tecidos podem ter 1,40, 1,50, depende da largura da máquina. É a largura que esse tecido vai ter no final, né? Então, a gente já falou que o fio principal é o da ourela. Quando a gente fala em fio do tecido, a gente sempre remete ao fio da ourela, mas também não é o único. A gente pode utilizar o fio da trama, que é um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente fala em trama, a gente sabe que vai ser aqui na perpendicular à ourela. Então, aqui é o meu fio da trama. Quando eu for utilizar o fio da trama como orientação no meu tecido, isso deve estar especificado no molde. Então, eu tenho aqui um exemplo do molde, onde eu coloquei que aqui é o fio do tecido. Então, eu tenho que posicionar esse molde aqui em cima do tecido, de acordo com a aurela. Mas se eu quisesse que ele fosse posicionado na trama, eu deveria colocar aqui, né, a setinha ia estar ao contrário, ela ia estar nesse sentido, e eu ia colocar que é o fio da trama que importa aqui pra mim. E o terceiro sentido possível para corte é o sentido do viés, ou um ângulo de 45 graus. Então, eu sei que quando eu acompanho a aurela aqui, é o meu sentido principal. Quando eu tenho na perpendicular, é o fio da trama. E o fio do viés, que é o que a gente usa para roupa godê também, ele é no sentido de 45 graus. Ele fica nesse sentido aqui, ó. E esse fio do viés, ele é utilizado quando a gente quer um caimento mais fluido para a peça. Como, por exemplo, em saias godês ou em vestidos, até blusinha de alcinha, quando a gente não quer colocar pence ou coisa assim, a gente utiliza muito o fio do viés, né, o godê. O fio do viés também é utilizado para fazer o viés, aquele viésinho de acabamento das peças é feito nesse sentido, a gente corta uma tira nesse sentido para poder aplicar a roupa, porque ele tem mais mobilidade aí nas curvas, então o fato dele ser cortado em 45 graus faz com que ele não tenha a trama estruturada, ele tem uma trama mais maleável, então ele é utilizado aí para acabamentos, principalmente quando precisamos usar em curva. Mas vocês devem estar se perguntando aí o porquê dessa necessidade de cortar no fio, né? Qual é o resultado que isso dá na peça? Se eu não cortar no fio, o que acontece? Eu vou explicar melhor para vocês. Quando vocês não cortam a roupa no fio, ela entorta, ela tende a entortar. Eu tenho aqui um fio, uma linha, para mostrar para vocês, não sei se tá dando para ver, ó. Acho que sim, né? O que vocês precisam visualizar? É uma única linha, mas quando eu pego ela e deixo ela no sentido da altura, porque quando a gente veste uma roupa, ela tem que ficar, ela cai no corpo, digamos assim, né? Então, a mesma coisa, o tecido é um conjunto de fios. Quando eu seguro esse fio em pé, a tendência dele é cair reto, certo? Então, se eu tivesse cortado esse fio torto, se eu tivesse posicionado ele num tecido
de maneira torta, ele ainda assim ia querer cair em pé. Então a roupa ela tende a entortar. Um bom exemplo disso que eu gosto de dar é na calça jeans. Quando a calça jeans, a parte ali da panturrilha, ela fica entortando a costura, é porque essa calça ela deve ter sido cortada fora do fio. E assim com tantas outras peças que isso é possível de acontecer. Então a gente só tem que lembrar que a tendência do fio é cair em pé, né? Ó, ele sempre tende a cair em pé. Então não importa muito se eu vou cortar no sentido da aurela, que é no sentido da fabricação do tecido, que é sempre no comprimento, né? Tipo, se eu vou numa loja de tecidos e quero comprar 3 metros, por exemplo, esses 3 metros é o sentido da aurela, né? Do comprimento do tecido, ou no sentido da trama, que é a largura do tecido. Por exemplo, comprei 3 metros por 1,40 de largura. Esse 1,40 sempre vai ser a trama, tá? Desde que o seu corte seja rente a esse fio, paralelo a esse fio, você pode cortar tanto na aurela quanto na trama. E quando você quer uma roupa perfeitamente fluida, você corta no ângulo de 45 graus ou do viés, como por exemplo nas saias godês. E agora eu vou demonstrar para vocês o posicionamento do tecido no momento do corte. Aqui eu tenho como exemplo 2 miniaturas para eu explicar para vocês qual é o posicionamento desse tecido, desse molde aqui no tecido. Aqui eu tenho a frente que está escrito uma vez na dobra. Então significa que eu tenho que cortar esse molde aqui uma vez e ele vai estar posicionado na dobra do tecido. E esse aqui, ele está 2 vezes e não tem nada escrito aqui. Então significa que ele não precisa ser na dobra. Então, quando a gente vai posicionar um molde no tecido, a primeira coisa que a gente cuida é para não haver desperdício. Então, eu vou aqui achar um lugar onde eu consiga encaixar o meu molde sem que eu gere desperdício algum. Aqui é um bom tamanho, eu consigo encaixar os 2 moldes. E a segunda etapa é encontrar a distância aqui para que a gente consiga respeitar o fio. Para isso, vocês podem ter em mãos uma fita métrica ou uma régua mesmo, e medir do começo da aurela aqui, quantos centímetros que eu tenho? Eu tenho 13 centímetros aqui. Então, para que eu encontre o mesmo fio em toda a extensão, eu tenho que calcular 13 centímetros em todo o resto do meu tecido. E assim eu vou arrumando até dar 13 centímetros. Se eu quiser colocar alguma coisa aqui para fixar, eu posso colocar. Então, eu posso colocar um pezinho aqui para não sair do lugar aquilo que eu já medi. E assim eu vou medindo em toda a extensão do meu tecido, até encontrar a quantidade que eu preciso para fazer o recorte. Creio que essa quantidade de tecido já esteja boa. Agora, como que eu vou posicionar esse tecido? Eu dobrei o tecido no sentido da aurela, porque o meu fio aqui está no sentido da aurela também. Quando a setinha ela tá em pé, significa que a gente vai utilizar o tecido em pé também, do jeito que vem de fábrica. Então aqui, se eu sei que a minha aurela é a minha guia de fábrica, então é nesse sentido que eu vou posicionar o fio. E pelo fato de estar escrito dobra aqui nessa linha central, significa que eu vou utilizar na dobra esse meu molde. Então, eu vou posicionar ele aqui exatamente na dobra, sem sobrar nada na extremidade, para que não prejudique o resultado da peça, né? Porque qualquer acréscimo que eu deixar aqui, depois que eu abrir o corte, vai ser acrescido na peça também. Então, eu posiciono rente à dobra do tecido. Eu posso colocar um pezinho aqui ou fixar com um alfinete, da forma que for melhor. E agora o molde das costas, ele tem o mesmo fio, só que ele tá dizendo aqui que eu preciso cortar 2 vezes. Ele não tem dobra, então eu posso afastar aqui da dobra, posicionar ele sempre na mesma distância, eu vou deixar 1 centímetro de distância aqui da borda, porque é a quantidade que eu vou deixar de margem de costura. Então, 1 centímetro aqui, 1 centímetro, e aqui tá um pouco mais. Eu acerto isso para que ele fique também posicionado paralelo ao fio principal. Por exemplo, eu tenho essa linha central aqui, que eu sei que na fabricação do meu molde, eu fiz ela no ângulo certinho, do jeito que eu ensino na modelagem. Então, eu posso me guiar por ela também, ó. Tem 5 centímetros de distância aqui, agora tem 5 centímetros aqui também. Então, eu sei que esse meu molde, ele também tá numa distância correta e vai respeitar o fio, vai cair certinho. Agora, eu preciso colocar margem de costura ao redor do meu molde. Quando eu faço modelagem, eu faço sem margem de costura, é um hábito que eu tenho, mas vocês podem calcular essa margem já no molde também, tá? Eu utilizo 1 centímetro de margem de costura. Eu tô fazendo na miniatura aqui, mas no molde de tamanho normal é 1 centímetro também, tá? Então, eu vou fazendo pontinhos assim, ó, de 1 centímetro.
E depois, com a régua, eu ligo esses pontos e faço uma linha. Eu tô fazendo de lápis 6B aqui porque eu quero demonstrar, mas o correto mesmo é usar algum marcador que saia depois na lavagem ou ao passar o ferro. Esse daqui é um giz de alfaiate, ele é um giz mais durinho, assim, ele é bom, só que eu acho que não vai dar pra ver, né, que vai ficar igual tava aqui, então eu vou fazer de lápis mesmo. E assim vocês vão marcando, ó, 1 centímetro de distância em toda a extensão do molde para margem de costura. Olha só, eu já tracei toda a minha margem de costura. E outra coisa que me atentei a falar pra vocês é que onde tem curvas, né, tipo cava, decote, vocês podem deixar 1 centímetro ou um pouco menos. Quando eu vou fazer as minhas modelagens, eu gosto de deixar meio centímetro, eu gosto de deixar uma margem menor nas curvas. Mas eu sugiro pra vocês que vocês façam o teste de vocês e vejam qual vai ser melhor aí para vocês trabalharem, principalmente para quem é iniciante, tá? A única coisa que vocês não podem esquecer é que a margem que você deixar no tecido é exatamente a margem que você tem que passar a costura. Porque se você não respeitar essa margem, vai interferir no resultado final da peça, né? Por exemplo, você deixou uma margem de 2 centímetros, mas costurou com 1, na hora de passar a costura mesmo da máquina, você costurou com 1, então significa que você vai ter 1 centímetro de cada lado de acréscimo. Isso vai fazer com que a sua blusa fique mais larga. É a mesma coisa o contrário, você calculou aí 1 centímetro, mas costurou com 1,5, deixou um espaço maior por insegurança, talvez, então a sua blusa com certeza vai ficar mais apertada, tá? Então tem que se atentar muito, onde você marcar, onde você definir a sua margem de costura, é exatamente onde você deve passar a sua costura. E agora, depois de marcadas as margens, seria só cortar mesmo com a tesoura. Eu não vou cortar esse tecido porque eu usei ele só para demonstração, mas seria só cortar agora, que já ia ficar espelhado aqui e separado aqui. Agora, para a aula que vem, é que eu vou fazer um corte na prática, eu vou riscar o molde na prática e cortar para levar a montagem, então vocês vão poder observar melhor tudo que eu disse nessa aula. Como eu disse, essa aula foi uma aula básica, só para vocês entenderem os fundamentos dos fios, né, e das possibilidades de corte, tá bom? Então, daqui a pouco a gente se vê lá no corte da blusa da semana.